Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria ler aqui com vocês, queridos, Efésios capítulo 3, a partir do verso 10. É um texto aqui que eu li com um grupo da reunião de oração e queria compartilhar com vocês. Efésios 3, a partir do verso 10, que diz: A intenção dessa graça era que, agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Li aqui até o verso 16. Bom, queridos, o nosso trecho aqui, esse texto, começa dizendo sobre a graça de Deus. Esse eterno plano que Deus realizou em Cristo Jesus. E ele diz que fosse conhecido até diante dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ou seja, esse eterno plano de Deus de dar vida por nós deixou embasbacado até os anjos, deixou surpresos os demônios, ou seja, até os poderes celestiais, até as ordens dos anjos, até esses seres de outras categorias diferentes de nós, conheceram essa maravilhosa graça de Deus. Até eles ficaram chocados, espantados com o tamanho, com a imensidão do amor de Deus por nós. Isso que ele fez na cruz, queridos, de se fazer carne, passar uma vida neste mundo tão difícil e complicado e dar a vida por nós de uma forma tão sofrida, tão humilhante, tão horrenda, tão violenta, tão agressiva, tão cheia de ódio, tudo isso ele fez por nos amar. Essa declaração de amor incomparável, essa serenata de amor, de intenso carinho por nós, foi algo que deixou espantado todas as regiões do universo, até mesmo as regiões celestiais, até os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Esse eterno plano que foi realizado em Cristo Jesus. Algo tão maravilhoso que ninguém jamais conseguiria conceber, pedir a Deus algo assim. Imagina uma pessoa pedindo: Deus, eu queria que você viesse à Terra e morresse por mim, ensanguentado, espancado, torturado, e uma morte das mais violentas e inimagináveis. Quem ousaria pedir uma coisa dessa? Mas Deus, queridos, no seu amor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E essa declaração tão grandiosa de alguém tão maravilhoso como Deus, porque não estamos falando da declaração de amor de um homem ou de uma mulher, mas do próprio Deus, do Criador de todas as coisas, do Todo-Poderoso, do Onisciente, do Onipresente, do Incomparável. Essa declaração de amor por nós, queridos, tem que trazer no nosso coração uma paz, um consolo, um conforto daquele que se sabe amado. Porque naqueles momentos de dor ou de dificuldade, quando chega alguém diante de nós e diz: olha, eu me importo com você, eu amo você, eu estou aqui do seu lado para o que der e vier, conte comigo, eu sou seu amigo, eu quero ver você bem, eu quero ver você superar essa.
Que ânimo que nos traz, né, queridos? Que alegria lá dentro que traz. Que bom ter uma pessoa assim amada, demonstrando esse carinho por mim. Essa pessoa com toda essa gentileza, com todo esse forma de tocar o nosso coração e aquecer o nosso coração. E é isso que Deus faz para conosco. Ele se derramou na cruz por nós e declarou que está conosco. Isso, inclusive, ele quis ter esse nome, esse título, Emmanuel, Deus conosco. Ele quer estar conosco sempre. E essa declaração de amor nos deu algo maravilhoso. Nos diz no verso 12, por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus, temos livre acesso a Deus. Olha que coisa maravilhosa, queridos, que nós temos acesso direto, livre, desimpedido a Deus. Nós podemos nos achegar a Ele de forma absolutamente livre, está liberado chegarmos até Deus. Porque às vezes a pessoa pergunta, como eu faço para a minha oração ser poderosa? Será que eu tenho que fazer jejuns, tenho que fazer campanhas? Quais são as palavras certas? Qual que é a posição certa? É de joelho? É em pé? Com as mãos levantadas? O que eu devo fazer para a minha oração chegar até Deus? Mas olha o que o texto nos diz, que o acesso a Deus, nós temos livre acesso a Ele. Livre. 100% livre. Não depende de algo que você vai fazer. Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu estou um pouco frio espiritualmente, eu estou meio fraco espiritualmente, a minha oração não vai chegar até Deus. Queridos, não depende de você. É algo que já foi conquistado e te dado gratuitamente. Foi por intermédio de Jesus. Foi algo que foi realizado na cruz. É uma conquista já feita. É uma marca na história, é um fato já consumado. Está consumado esse livre acesso a Deus. Eu estou escancarando, abrindo totalmente, completamente, sem possibilidade de fechar, está aberto. Esse acesso a Deus. Então, basta nós chegarmos. Mas como eu faço para ter esse livre acesso? É crer que esse acesso está liberado. O difícil é as pessoas crerem, porque as pessoas sempre acham que tem que fazer algo. Não acreditam nesse amor tão generoso, tão bondoso, tão intenso dele por nós. Queridos, ele nos ama. Ele é bondoso assim. Ele se importa com você assim. Por isso ele liberou o acesso. Nós temos livre acesso a Deus. E não depende das suas emoções, mas eu não estou sentindo assim, a presença de Deus, eu não estou sentindo aquela emoção, aquele fervor. Mas, queridos, não depende disso, o acesso está liberado. Se você sentir ou não alguma coisa, se você estiver emocionado ou não, se você estiver com fervor ou com aquela devoção ou não, o que foi feito na cruz continua feito na cruz. Jesus não morreu na cruz por nós? Foi por esse intermédio, por intermédio da obra dele lá, que nós temos livre acesso a Deus. Estando nós com todo o fervor ou não, está liberado esse acesso. Só creia nisso aqui, porque as pessoas não creem nesse livre acesso a Deus. Então, você tem que ter o que ele fala, livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Se você tem fé no caráter, na bondade de Deus, no que ele fez na cruz, se você crê nisso, você crê. Você crê. Então você tem livre acesso a ele. Então ore a Deus. Fale com ele, ponha diante dele as suas angústias, as suas preocupações, os seus medos, os seus sonhos, os seus planos, as suas carências, as suas necessidades. O que você almeja, coloque isso diante dele. Porque o acesso está livre, vai chegar até ele, porque ele anseia nos ouvir. Ele não é um Deus que se faz de difícil, que vira as costas para nós, que fala, não, aqui são só uns poucos que eu deixo chegar a mim. Não. Ele é um bom Pai. E ele está disponível e quer nos ouvir. E o texto continua, portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações.
Veja, às vezes a gente desanima quando vê uma pessoa querida sofrendo ou doente ou com algum problema, qual seja, né? A gente fica desanimado porque a gente às vezes não tem como ajudar. Às vezes a gente se sente impotente. Às vezes a gente vê uma pessoa querida, uma pessoa bondosa, sofrendo algo, às vezes até injusto, às vezes até algo inesperado. Mas, meus irmãos, não se desanimem, porque o nosso papel é animar aquele que pode estar desanimado. E para isso nós não podemos nos desanimar. Não se desanime. O que Jesus diz? Que neste mundo teremos aflições. E como que a gente lida com elas? Ele diz, mas tenham um bom ânimo. Então olha o contraponto entre o desanimem e o bom ânimo. O Evangelho propõe enfrentar o que quer que seja com bom ânimo, com bom humor, com tranquilidade, com paz, sem se desesperar, sem ficar rebelde ou com murmuração diante da vida. Não, tenha bom ânimo, fique tranquilo, continue celebrando a vida, continue sendo grato, mantenha-se nessa atitude boa e grata diante da vida. E ele continua, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, e no verso 16, oro para que... Ou seja, ele fala de um livre acesso, e diante desse livre acesso, o que ele fala? Eu me ajoelho, eu oro, eu vou até Deus, eu converso com Ele. Qual que era o grande pedido do apóstolo Paulo? Ele diz que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Porque veja só, queridos, as circunstâncias externas a nós, as pessoas, o ambiente, o que está acontecendo ao nosso redor, pode ser os mais diversos possíveis. São circunstâncias, contingências da vida e vai sempre acontecer milhares de coisas ao nosso redor. E essas coisas, muitas delas a gente não tem controle. O que a gente pode e deve, primeiro, é nos fortalecer. Porque se nós tivermos um vigor, uma potência dentro de nós, a gente vai enfrentando e vai resolvendo e vai lidando com cada situação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele os fortaleça. Porque se estivermos fortalecidos e ainda mais por Deus, nós vamos atravessar as circunstâncias que forem. E isso precisa ser lá no íntimo do nosso ser. Veja que muda a nossa atitude mental, muda a nossa disposição, a nossa forma de lidar com as situações, com o nosso agir. É o bom ânimo. Quando vem força dele, a gente começa a ganhar bom ânimo, a gente ganha coragem, ganha esperança, ganha tranquilidade para lidar com aquilo. Então é isso que nós precisamos, é o que o apóstolo Paulo diz em outra passagem tão famosa, tudo posso naquele que me fortalece. Veja que é uma palavra que a gente declara tantas vezes, mas que geralmente a gente lembra quando não está precisando. Agora, quando a gente precisa, a gente não se lembra. Olha como nós somos interessantes, né? Quando a gente precisa mesmo, a gente não lembra dessa frase. Meu irmão, se você estiver precisando, lembre-se, você tudo pode naquele que te fortalece. Então deixe Deus te fortalecer, saiba que vem força dele. E eu clamo, e que você clame comigo, que ele nos fortaleça no íntimo do nosso ser com poder, por meio do seu Espírito. Olha como a oração do apóstolo Paulo às vezes é diferente da nossa. Porque às vezes a gente pede, Deus, resolve essa situação para mim. Olhe isso aqui, Senhor, estende a sua mão e toca lá. O apóstolo Paulo, ele ora diferente, ele pede, Senhor, toca aqui dentro de nós. Veja como ele não está pedindo para mudar tudo ao redor, ele está pedindo para mudar tudo dentro. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando, e a gente clama, sim, claro, para que Deus possa também intervir no que nos rodeia, mas principalmente, primeiramente, e é fundamental e necessário que Ele atue dentro de nós, que Ele nos fortaleça no íntimo do nosso ser, com poder por meio do seu Espírito. Por quê? Porque
Nós temos livre acesso até Ele, para colocar diante dele as nossas questões, e que a gente permita a ele livre acesso até nós, até o íntimo do nosso ser, para que ele fortaleça lá com o seu poder por meio do seu Espírito. Ele nos concedeu livre acesso até ele. Nós temos que dar livre acesso dele para nós, para que ele entre nesse íntimo do ser, para que ele venha com o seu Espírito e lá dentro nos transforme. E para isso nós temos que conceder esse acesso. É toda vez que ouvirmos a sua mensagem, o seu Espírito tocando no nosso ser, querendo nos fortalecer, a gente dizer: amém, Senhor, amém. Porque às vezes a gente diz amém para o desânimo. A gente diz amém para a angústia, para o medo, para a preocupação. Agora, quando vem um mover de Deus dentro de nós, falando: fica firme, fica forte, fique em paz, vai dar certo, continue, prossiga. Às vezes a gente diz: não, eu estou sendo otimista demais, às vezes a gente resiste a essa voz de Deus querendo nos fortalecer. Não, diga amém para Ele. Permita o livre acesso de Deus até nós. Permita Ele entrar, permita Ele falar contigo, permita Ele trazer força e saiba que essa força virá. Porque Deus é fiel, Ele não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Então, se não é acima das nossas forças, meu irmão, Ele vai estar contigo, Ele vai trazer as forças necessárias, Ele vai te trazer tudo o que você precisa para atravessar isso. Então fique em paz. Saiba que você tem livre acesso até Ele, pelo plano eterno que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, e conceda a Ele livre acesso até o seu coração, para que Ele fale sempre contigo e te dê a força necessária que você precisa em cada situação. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.